Então vamos lá, né? Bom dia, gente. Todo mundo bem? Eu gosto sempre de iniciar falando que a gente faz um estudo e não é uma palestra. Tem uma diferença muito grande e é o que é positivo para todo mundo, que a palestra geralmente você não tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento que você tem. Então, como nós somos espíritos separados, cada um tem o seu conhecimento, a sua vivência espiritual, eu acho muito interessante a gente fazer um estudo, que todos nós contribuímos com o tema que vai surgir. Então, cada um tem alguma coisa para contribuir, independente do tema. Eu costumo falar que a diferença que tem é que eu estudei o tema um pouco antes, então eu vou ter um pouco mais de coisa para falar baseado nesse tema. Mas como a gente vive a vida, os temas abordam sobre a nossa vida espiritual, então todos nós temos como compartilhar alguma coisa. Então, por favor, me ajudem nesse estudo, que esse conhecimento nós estamos construindo junto. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre impositivos para a renovação. O que é impositivo? Impositivo é algo que é imprescindível, necessário para a gente renovar. E aí eu queria entender com vocês, o que vocês entendem que precisa ser feito antes da renovação? E aí? Consciência? Ter consciência. Hã? Destruição. Destruição é um bom ponto a ser abordado, né? Pensar. Para renovar a gente precisa destruir. Mudança de comportamento. Aceitação. Legal. Nós também uma quantidade boa de... Como? Condicionamento. Legal. Para a gente poder pensar o que construiu aquilo, né? E aí eu gosto muito de uma passagem, a passagem que é a base da nossa conversa hoje, é a passagem não se deita tecido novo em roupa velha. Porque se você fizer uma costura com um tecido novo em uma roupa velha, daqui a um tempo esse tecido vai afrouxar nas bordas ali, você tentou colocar uma coisa nova numa coisa velha, e aquilo ali vai criar uma rotura maior. A passagem de Mateus fala isso pra gente. No versículo seguinte ele traz outra ideia. Fala assim, não se deita vinho novo em odres velhos. Porque os odres velhos vão estourar. Então ele traz pra gente duas analogias, duas coisas de fácil visualização sobre não colocar algo que é novo em uma coisa velha. E aí a gente falou aqui de destruição, condicionamento. A gente falou sobre o que é necessário antes da nossa renovação. Então a nossa renovação como a gente tem que entender quais são as bases necessárias para essa renovação. Um tecido, por que não se deita pano novo em roupa velha? Porque a roupa velha já está construída. Ela criou furos. Ela sofreu com o tempo ali e esse sofrimento gerou buraco nessa roupa. Se a gente colocar um tecido novo, aquilo ali vai ser mais difícil, depois de um tempo vai desgastar. Então, uma das coisas que a gente faz para a nossa... Você falou da consciência. Uma das coisas que a gente faz para a gente poder começar a renovação é entender de onde a gente está partindo. Onde nós começamos. E aí, vou até pegar minha colinha aqui, porque eu não quero errar a pergunta. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos traz para a gente assim, olha, os espíritos são criados. Será que alguns são criados bons e outros maus? E aí, a resposta dos espíritos, não. Eles são criados simples e ignorantes. Então, eles são simples e ignorantes. E, à medida que eles passam, vão entendendo a verdade sobre Deus, eles vão evoluindo. Essa é a resposta, estou fazendo do meu jeito. Não estou sendo literal, estamos pegando palavra por palavra, porque se fosse palavra por palavra, a gente teria mais coisa para poder tratar ali. Então, simples e ignorante. A gente geralmente se atenta ao ignorante, né? Ignorante é fácil perceber. O que é ser ignorante para vocês? Desconhecer. Tá, mas alguém... Quando a gente pensa em alguém ignorante, o que a gente pensa? Sem conhecimento. Mas só sem conhecimento? Não, muitas vezes, pelo fato dela não entender, ela é ignorante em se expressar aquilo que ela não entendeu. Por ela não entender, ela se expressa de forma rude. A partir da nossa percepção de conhecimento. Exatamente. Então, quando uma criança fala algo para você, que você fala, ela está sendo ignorante, porque ela não conhece o que vem pela frente. Ela ainda não passou pelo caminho que eu passei. Ela ainda não descobriu coisas que eu passei um tempo para poder descobrir. Então, a gente precisa entender o ponto de onde a gente partiu
E esse ignorante é um ponto principal, mais fácil de entender. Mas e simples? O que é simples? Sem ambições. Sem ambições? Sem obstáculos. Sem obstáculos? Básico. Hã? Básico. Básico. Interessante. É uma palavra muito, muito interessante. Porque é a base onde vai se criar alguma coisa, né? Quando é algo simples, simplório. Significa que o simples é ruim? Não, significa que o simples necessita de construção. Precisa de um trabalho em cima daquilo. Então, à medida que a gente vai evoluindo, passando pelas vicissitudes da vida, pelas dificuldades ou pela vida, a gente vai criando emaranhados de experiência, conhecimento. Não só conhecimento, a gente vai criando problemas. A gente vai amarrando, criando nós. Como assim criando nós? E agora vamos pensar como espírito. Eu matei meu irmão na vida passada. Meu irmão. Aí eu vou voltar como filho dele nessa agora. Matei ele como irmão, vou voltar como filho. E a gente tem uma disputa muito grande ali. Eu e ele. Eu como filho, ele como pai, ele tentando me ensinar alguma coisa e eu com a disputa. Por que eu tô como filho dele? Porque eu criei uma necessidade de aprender, uma necessidade de estar junto com aquele espírito dentro de uma mesma casa para poder aprender a amar. E vice-versa, para ele aprender a amar. Então, a nossa necessidade inicial para poder começar a mudança é compreender de onde a gente está partindo. Então, compreender quais são as nossas dificuldades. O espírito, quando ele sai simples e ignorante, ele está sem amarras nenhuma. Então, Deus dá para ele as possibilidades. Quando ele encarna pela primeira vez, quando ele vem pela primeira vez ao mundo, ele vai ter as influências e ele vai escolher o que ele consegue escolher. O que ele consegue escolher? Muito pouco. O que um recém-nascido consegue escolher? Ele consegue escolher se ele chora ou não. A única coisa. Hoje, com mais conhecimento, a gente consegue escolher de formas diferentes, em situações diferentes. Então, se eu entregar uma faca para um menino pequeno, ele não sabe o que aquilo faz, ele pode escolher, ele vai ser descuidado e ele não vai saber escolher, certo? Então eu dou uma faca para um menino pequeno? Se a gente que tem um raciocínio, tem uma inteligência limitada, consegue entender que não se deve entregar uma faca para um menino pequeno, porque ele não vai saber escolher o que fazer com aquela ferramenta, é uma ferramenta. Deus não dá para nós coisas que a gente não consiga lidar ou escolher. Então, a gente voltando para poder entender quem a gente é, de onde a gente está partindo. Então, somos espíritos com certa experiência e o local onde a gente se encontra é o local necessário para a gente poder crescer. Beleza. Mas quais são as convicções que a gente tem? Quais são as verdades que a gente acha que sabe? Então, são coisas para a gente poder pensar. Tá. É falado que, à medida que o espírito evolui, ele vai tendo os problemas dele, vai construindo as dificuldades dele. Então, essas dificuldades, elas se tornam necessárias de serem mudadas. Então, essa mudança, essa renovação, não pode ter ponto de partida direto dessas antigas percepções do mundo. Então, como assim? Vou dar um passo para trás para a gente poder pensar como a gente enxerga o mundo. A gente enxerga no mundo o mundo, a matéria, as coisas materiais mesmo. Então, à medida que a gente vê as coisas materiais no mundo, a gente vai ter nessa percepção, a gente não tem um contato maior com a parte espiritual. E o que a matéria diz pra gente, quanto pra gente? Olha, as pessoas que estão felizes e bem são aquelas que têm recursos o suficiente para isso. É isso que a gente tem aprendido, é isso que a gente vê no mundo. Mas agora vamos pensar como espíritos. Faz sentido? Faz sentido? Não, não faz sentido. Ah, mas peraí, como que não faz sentido? Você conhece alguém que tem recurso material suficiente para não ter tristeza? Para não sofrer? Para não ter dor? Não tem. Independente de quem, seja a pessoa com mais dinheiro, mais recursos possível, mais poder possível, até a pessoa mais miserável possível em relação material, todos nós vamos passar por dor, sofrimento. A gente vai passar por embates ali que vão diferenciar o mundo pra gente.
Então todos nós vamos passar por dificuldades. Então, as bases dadas tudo que está aos alcances dos meus sentidos é a verdade. Só que a gente vê incoerência em relação a isso. Porque se tudo que tivesse aos meus sentidos fosse a verdade, somente a verdade, a gente não teria outras etapas para se concluir. Então, encontrando o local de onde a gente está partindo, nós estamos sofrendo, tendo dificuldades, independente da condição material que a gente se encontra, independente das coisas que a gente tem em contato. Então, essa é a base dada para a gente. Então, para ser vencedor, para ser campeão no mundo, é necessário você ter recurso. É necessário você ter ganhado de alguém. Como assim ter ganhado de alguém? No esporte. A gente não precisa ter um time derrotado para ter um time vencedor. A gente não precisa ter alguém chorando para ter outra pessoa sorrindo. Não é necessário. A gente compreende isso a partir da medida que a gente vive. Tem coisas que a gente faz em cooperação. É legal a gente cooperar, fazer uma coisa e conseguir um título, seja de basquete, futebol, conseguir um cargo melhor na minha empresa, conseguir alguma coisa de poder material. Mas aí a gente encontra uma questão nessa história toda. A morte. O que a morte faz com a gente? E aí? Renova? É destruição, né? Que a gente estava conversando lá no início. Faz a gente voltar para a origem. E por que a gente não pode partir do ponto... Por que a gente não pode viver eternamente? Por que a gente tem que reencarnar? Ah, mas corrigir os erros eu corrijo. Na vida mesmo. Por que eu preciso morrer para poder reencarnar? Porque não seria ter sido novo e ter sido velho, né? Porque seria ter sido novo e ter sido velho. Exatamente. Porque, para a gente poder pensar, lembra do exemplo que eu dei anteriormente? Eu matei o meu irmão. Estou voltando como filho dele. Eu teria a capacidade de perdoar alguém que me matou? Eu teria a capacidade de perdoar alguém que maltratou os meus filhos? Eu teria essa capacidade sem esquecer? Muito difícil. Mas tem pessoas que conseguem. Qual é a diferença da gente para essas pessoas que conseguem em vida perdoar? A diferença é tempo de quilometragem, experiência, vivência, aprender a amar. E é para isso que Deus é misericordioso com a gente e fala assim, olha, você não precisa lidar com essa coisa nessa vida agora. Você vai desencarnar, daqui a pouco a gente vai, daqui a um tempo, quando você estiver pronto, preparado para passar por essa experiência, você vai voltar sem lembrar disso. Para quê? Para que você parta do zero. Para que você comece a costurar uma roupa nova. E isso acontece com a gente em vida. A capacidade que a gente tem de encontrar conceitos novos é maravilhosa. A gente conhece alguma coisa e tem que partir do ponto de, vou falar da doutrina espírita. A gente encontra uma verdade de que a vida não é essa. A vida é além. Aqui é uma experiência. Mas será que eu estou vivendo como um espírito no mundo? Ou eu estou vivendo como uma pessoa encarnada só no mundo? Eu estou vivendo como se a vida fosse eterna? Ou eu estou vivendo como se ela fosse finita? Aquele famoso vivendo ou existindo. Vivendo ou existindo, sim. É porque, pensando na vida material, mesmo, tudo nos ensina sobre a matéria. Tudo conta pra gente que o impositivo, o que deve ser, do que deve acontecer, é nascer, crescer, morrer. E acabou. A matéria conta isso pra gente. Só que, se você não prestar direito atenção, você vai achar que é só isso mesmo. Mas você vê, nascer, crescer, morrer, renascer. Das ruínas de uma coisa, nasce outra. De uma árvore podre que caiu no solo, vai surgir um jardim. Então, a natureza também conta pra gente da renovação. Enquanto a gente pensa no finito, a gente se prende no finito. Mas Deus está contando a todo momento que existe necessidade de renovar. Partir do zero. O que é partir do zero? Uma árvore podre que caiu no chão para poder fecundar outras sementes. É partir do zero. Foi utilizada de alguma forma aquela base para outra coisa.
Eu não estou pegando um remendo velho, remendo novo, colocando um tecido velho. Eu estou destruindo todo o vestido para poder recosturar ele com outras linhas. Mesmo molde, mesma ideia, mesmo princípio, mas tecido novo. E com a gente é a mesma coisa. Os nossos conceitos de vitória, os nossos conceitos de felicidade vão mudando com o tempo e vão mudar com o tempo. Só que é necessário que a gente desconstrua algumas coisas. Então, quando a gente encontra a ideia do espírito, isso se faz necessário. É necessário que a gente comece a desconstruir na gente o que foi construído há milênios. Muitas vidas tendo contato com as mesmas dificuldades, com as mesmas pessoas, errando nos mesmos pontos. É necessário dar um passo atrás, reconstruir, desconstruir para reconstruir. E como é que a gente sabe de onde a gente está partindo? Falaram consciência, falaram comportamento. É a gente prestando atenção na gente. Como que eu sei que eu estou vivendo de acordo com a ideia do espírito? Será que eu estou desejando que o outro morra porque ele errou? Porque se ele morrer, em teoria, ele vai nascer de novo, depois voltar e continuar errando? Qual oportunidade eu estou perdendo nesse conceito de querer que o outro desencarne por conta de um erro cometido? A falha no conceito ele não morre, ele não acaba. A gente gostaria de acabar com todo o mal que existe em todas as pessoas no mundo. Então, muitas coisas na matéria diz pra gente que se eu matar todo mundo que é mal, tá resolvido, não tá? E o Espírito conta pra gente, não tá resolvido. Não é assim que funciona. Ele conta pra gente que tem que se educar. É por isso que Deus faz com que a gente retorne. Por quê? Independente disso, isso vai acontecer. Sim. Todos vamos desencarnar. Sim, todos vamos desencarnar. Então, a consciência de você saber que você está no ponto de ensinar e no outro ponto de aprender, é extremamente importante. Sim. É importante demais você entender qual o seu papel em cada uma das posições que você se encontra. Porque o seu papel te dá a dimensão da responsabilidade que você tem. A gente gosta de jogar responsabilidade para as coisas, para os outros. É muito fácil querer fugir das nossas responsabilidades. E a gente foge das nossas responsabilidades. Porém, contudo, entretanto, a gente foge enquanto a gente é criança, adolescente. Então, como espíritos, ainda somos adolescentes. Ainda não somos maduros o suficiente para assumir todas as responsabilidades do que a gente faz. De reconhecer, o reconhecimento das responsabilidades é o primeiro passo. É saber de onde eu estou partindo. Então, a gente tenta jogar essa responsabilidade para todas as outras coisas. Se eu mudar como a minha comunidade se move, se eu eleger tal pessoa, se eu ganhar tanto de dinheiro, eu vou mudar. Eu sou assim porque o meio me transformou. E a gente esquece que a gente atua ativo no meio. Por mais que existe a movimentação da comunidade, das pessoas, a gente esquece que a gente é papel importante da comunidade, das pessoas. Então, quando eu estou num cargo mais alto, eu tenho responsabilidade. Não só responsabilidade do trabalho que tem que ser feito. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão fazendo o trabalho. Eu tenho que prestar atenção nas pessoas. Por quê? São vidas que dependem da minha visão. Às vezes eu não vou cuidar das pessoas, vou me importar apenas com a matéria, e aí, daí a um tempo, aquilo se desmorona porque eu não estava cuidando das pessoas. A construção que eu estava lutando, o objetivo que eu estava colocando para poder construir algo que era positivo, eu perdi por ter focado no ganho. Eu perdi por ter focado na matéria. Então, o ponto de partida é a gente tá observando a matéria ou a gente está observando o espírito. E o impositivo de renovar, o primeiro passo é compreender de onde nós estamos partindo. Então, reconhecer que, eu estou falhando nesse ponto aqui. Qual que é a minha responsabilidade nesse ponto? Qual que é o meu ponto? O que eu preciso fazer? Qual que é o conceito meu que é incoerente com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu acredito?
Porque a gente se tem uma coisa que é diferente em histórias e filmes, é que a história e o filme tem que ser coerente. A gente exige coerência das histórias e filmes e coisas que a gente tem, mas a gente é incoerente o tempo todo. E essa incoerência é por conta das nossas vivências. E quando eu pego um conceito do espiritismo, um conceito do amor do Cristo e quero adaptar para a matéria, eu quero adaptar para o mundo, eu quero adaptar de um jeito que aquilo caiba dentro do meu conceito, é costurar pano novo em veste velha. É eu querer falar que vou fazer uma cruzada em nome de Jesus, matando pessoas, promovendo a guerra. Isso é incoerente com o amor do Cristo. A gente não consegue enxergar amor em uma guerra. A gente consegue enxergar amor em quem está auxiliando, consolando. A gente consegue enxergar na guerra o amor das pessoas em auxiliar quem está passando por aquilo. Mas nos motivos, no que está acontecendo na guerra em si, na destruição, a gente não enxerga o amor. Então, não faz sentido eu tentar diminuir o Cristo para ele caber dentro da minha caixa. Tentar justificar as minhas ações, tentar justificar a grosseria minha, baseado no Evangelho. Fazer isso é tentar colocar a veste velha em tecido, veste nova em roupa velha. É tentar colocar vinho novo em odre velho. Aí o que ele fala? Fala assim, a ruptura vai ser muito maior. Porque quando você sofrer a desilusão, quando você encontrar lá na frente a verdade, que aquilo que você está fazendo é incoerente, aí vai tudo desmoronar, né? Começa a cair toda a verdade, você fala, nossa, olha o problema que eu causei. Quando na velhice você estiver sozinho, sem ninguém do seu lado, por conta das grosserias e coisas que você falou, tentando defender aquilo que você acreditava, é que você vai enxergar. Fala, opa, peraí, como é que isso funciona? Isso aconteceu no Paulo Estevão. No Paulo Estevão tem uma parte muito interessante. O Paulo, ele era um doutor da lei, estava ali entre os doutores da lei, patrício, cidadão romano, e ele era muito inteligente, não perdia um debate, era um cara muito, muito inteligente. E aí surgiu pessoas falando sobre as pessoas do caminho falando sobre um certo Jesus que ia contra o que ele entendia do Velho Testamento, que era o que eles estudavam na época, trazendo outras percepções daquilo que ele não acreditava. E ele perseguiu ferrenhamente essas pessoas do caminho. Por quê? Ele estava cumprindo com o que ele acreditava. Ele tentava entender aquilo ali da forma com que ele acreditava. Perseguiu. E aí ele era apaixonado por uma moça chamada Abigail. E ele queria casar com essa Abigail. E em um certo momento, ele fazendo essa perseguição, encontrou um jovem, de idade dele assim, que tinha uma capacidade muito boa de oratória e queria entender, foi na casa do caminho lá para poder debater com esse jovem. Na verdade, não foi para debater, foi para tentar entender o que ele estava fazendo. E esse jovem começou a falar sobre o Cristo, falar sobre o Consolador, falar sobre Jesus, falar sobre o amor de Jesus, sobre as coisas que ele interpretava. E de repente o doutor da lei, Saulo, levantou e falou, não, peraí, tá errado isso daí. É isso, e começou a debater com o jovem. E o jovem foi debatendo com ele e foi tirando os argumentos dele. Em um certo momento ele quis continuar o debate e o jovem falou assim, olha, eu não estou aqui para a gente debater. Eu não quero ganhar de você em um debate, eu não quero que a gente entre num conflito. Eu estou aqui pelos doentes que estão aqui, que estão precisando da palavra de Jesus, e consolo, e auxílio. Então eu não vou debater. E ele parou de debater e o Saulo ficou com aquilo agarrado, né? Queria debater, queria sair vitorioso daquilo, mas não vou poder. E aquilo ali mexe com ele, ele leva para o Sinédrio as coisas e fala que eles estão deturpando o que estava sendo trazido no Velho Testamento e movimenta toda uma perseguição dos cristãos ali. E aí, o momento derradeiro em que a ruptura, ele tentou entender as coisas, e o momento derradeiro em que que vai acontecer essa desilusão, não inicialmente, né? São dois momentos na verdade. A primeira, que é a causa da dor máxima dele, é que ele persegue uma pessoa
E aquela pessoa vai ser apedrejada, e ela é apedrejada por conta das ações dele. Não foi ele que está com a pedra, mas as ações dele geraram aquilo. Porque estava na lei, porque fazia sentido para a época dele. E ele vê a amada dele falando para ele que aquele era o irmão dela, o Estevão, Abigail e Estevão. Acontece toda uma trama anterior que conta sobre essa... por que ele não reconheceu, porque ele não conhecia esse irmão, o que tinha acontecido. Tem toda uma trama anterior ali que é interessante de ver. Mas se ele soubesse que era um irmão, era outra história. Mas aquilo dá um choque nele, muito grande. Porque a pessoa que ele ama está sofrendo muito por conta de algo que ele fez acreditando que era bom. E aí, aquilo é o primeiro baque. Primeiro contato que ele tem, a primeira possibilidade daquilo modificar. E quando ele vê aquilo, a Abigail abraçada com o Estevão, e ela vai falar vai contar para ele o momento em que o Estevão conhece o noivo da Abigail, o Paulo. E o Estevão fala assim, olha, ele é bom. Estevão, morrendo. Acabou de ser apedrejado por consequência das ações do Saulo. Não, ele ainda vai entender. Quando ele encontrar o Cristo, vai ser outra história. Vai ser outra percepção. Ele vai defender da mesma forma como ele defende o que ele acredita. E aí depois disso, o que a gente pensa? Causei um mal para alguém que eu amo. A culpa foi minha, então deixa eu avaliar minhas ações para poder fazer diferente. Não foi isso que Paulo fez. O Saulo fez o seguinte, falou, olha, quem causou isso foi as ideias que trouxeram esse homem até aqui, então nós vamos perseguir todos os cristãos mais ativamente. Então ele tentou pegar o conceito, o que aconteceu, tentou tirar a responsabilidade do que ele estava fazendo, e ele promove mais uma perseguição ali e vai em direção no deserto a encontrar mais pessoas, mais cristãos, né? E no deserto ele é assolado pela luz de Jesus no céu, conversa com ele, pergunta por que ele persegue, e aí ele tem uma virada de chave ali. Mas ali ainda era ele reconhecendo de onde ele partia. Ele encontrou Jesus e Jesus pergunta para ele, Saulo, por que me persegues? O que Jesus fez para ele? Qual que era a motivação? Qual que era o ponto ali? E aí é necessário que ele fique cego, vá até a cidade, encontrar quem ele perseguia, curar a visão dele. Ele ainda com as ideias meio confusas não, ele já estava um pouco mais motivado a entender melhor o Cristo, a aceitar, a poder compreender de forma, coração aberto. Ele precisou destruir alguns conceitos, alguns pensamentos dele. E a partir dali ele vai passar por um deserto. Estou resumindo muito rápido. Mas qual que é a ideia? Ele vai precisar tirar essa veste velha, desconstruir aquilo. Ele precisou entrar em contato com as consequências dos próprios atos dele. Ele precisou reconhecer que ele estava errado. E que ele precisava de outro caminho. Ele precisava de outra percepção, de outro conhecimento. E ali começa. E é assim pra gente. Entender onde nós estamos errando. Quais são os pontos que a gente ainda não quer abrir mão. Às vezes eu sei que me faz mal. Às vezes eu sei que não seria bom fazer aquilo. Mas eu não vou fazer porque eu não vou perdoar aquela pessoa porque ela me fez mal. Não vou fazer porque eu acredito que aquela pessoa é ruim. Não vou fazer porque é o meu orgulho que está em jogo, minha honra que está em jogo. Sou eu que estou em jogo. Não vou fazer porque isso é o que me define. O meu time de futebol é melhor que o outro time. E por isso as pessoas que são do outro time são piores das que torcem para o meu time. Então, é a gente rever os nossos conceitos. Poder entender de onde a gente partiu e como partir. E o que eu tenho que desconstruir? Desconstruir não é fácil. Desfazer, complicado. Nós estamos aí há milênios executando a mesma ação. Reagindo com comportamentos iguais aos mesmos estímulos externos. Vem um sofrimento,
como a gente lida com o sofrimento? Será que a gente aprendeu a lidar com o sofrimento? Ah, mas aí eu vou me apegar a Deus porque Deus não vai deixar eu sofrer. Ele está te dando o sofrimento para você poder repensar, entender melhor, compreender. É o que eu falei antes, a gente tem o conceito na matéria. Então, na matéria, quem está com Deus não sofre. Na matéria, quem está com Deus passa por tudo, não está tendo dificuldade financeira, não está tendo dificuldade amorosa, não está tendo dificuldade emocional, não está sofrendo de saúde. Na matéria é isso que é para a gente poder ver. É uma teoria que é criada, né? Não, se eu estou bem, se eu estou 100%, se eu não estou com nenhuma dificuldade, se eu estou com todas as coisas, significa que isso só está acontecendo porque eu estou com Deus. Quem é que coloca as dificuldades na nossa frente, os desafios? Não é Deus? Não é necessário? Então, por que Ele nos abandonaria? Por que Ele traria prejuízos materiais, físicos, ou oportunidades psicológicas para a gente não estar com Ele, para abandonar a gente? Não faz sentido. Então, é para estar com Deus, para poder entender o que é que Ele está nos trazendo. E nessa pergunta que eu trouxe, a 115, ele fala assim, à medida que vai evoluindo, eles vão obtendo as virtudes. E obter as virtudes vai trazer para eles felicidade. Aí a pergunta interessante para a gente poder pensar. Jesus era feliz? Ele era feliz? Não o tempo todo? Mas aí depende. Depende do que a gente entende por felicidade. O que é felicidade para vocês? Quando você abre mão de uma determinada coisa, dependendo da situação, você começa a enxergar que talvez essa abertura de mão é exatamente para você passar a sofrer e passar a entender também que aquela abertura vai te trazer plenitudes. Plenitudes. Interessante. Muito interessante. Um estado de alta potência. Estado de alta potência? Ó, difícil. Estado de alta potência. Interessante também. A paz de espírito. Hã? A paz de espírito. Paz de espírito traz felicidade. Legal. Eu pergunto o que é felicidade porque aí a gente confunde. A gente confunde felicidade com alegria. A gente confunde. Por que a gente confunde? Porque a gente acredita que a gente está feliz quando a gente está alegre. Alegria é um momento. Quê? Alegria é um momento. Alegria é um momento, sim. E a felicidade é a capacidade que a gente tem de passar pelas coisas de forma fácil. Até o sofrimento, se você saber passar por ele, é uma Sim. felicidade. Se você conseguir passar pela alegria de forma ativa, aproveitando cada segundo daquela felicidade, daquela alegria ali, ó, cada segundo. Por isso que eu acho que Jesus era feliz. Porque ele sabia tudo bem aproveitar de qualquer sofrimento que ele teve, com algumas atitudes, e, como se diz, não se revoltando, né? Sim. Eu acredito, vamos de acreditar. Eu acredito que a felicidade é a capacidade que a gente tem de identificar o amor nos momentos. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu tive a oportunidade, muito feliz, de conviver com meu avô nos hospitais com ele. Foi o momento em que eu consegui conversar melhor com ele. Eu tive a possibilidade. Tinha mais netos, tinha mais pessoas que poderiam ficar com ele. Mas eu tive a possibilidade. Outras pessoas também tiveram, passaram mais tempo com ele. Era um momento muito difícil. Mas eu conseguia ver naquilo um contato que eu não tinha tido com meu avô até então. A gente tem a felicidade, às vezes, de conseguir perdoar alguém. Às vezes não é fácil. Não é fácil. Alguém causou um mal muito grande, aí você se alivia e desapega. Desapega daquela obrigação que você está fazendo com que o outro cumpra. Porque isso é perdão. É você desobrigar alguém a fazer algo. Então, na minha medida, ele me devia desculpas. Aí você fala assim, não vou cobrar essa desculpa dele, não. Eu acredito que o que ele fez foi o que ele conseguiu me entregar. A gente perdoa um chute na canela de uma criança. Porque ela não tem consciência do que ela está fazendo.
ela não tem consciência do que ela está fazendo. Tem outras coisas que nos machucam e que as pessoas não têm consciência do que estão fazendo. E por que que a gente não tem a obrigação delas retornarem pra gente aquilo que foi devido? Então, são coisas pra gente poder pensar. Ah, mas eu vou perdoar tudo? A pessoa está me devendo, a gente fez um acordo, a gente conversou. Eu não vou cobrar? É você que tem que cobrar? O acordo foi feito entre vocês ali. Se ela não está cumprindo com a parte dela, de quem que é o peso? Para quem que é a cobrança? De quem é a obrigação? Ah não, mas eu tenho que... Faça o que é devido. Faça o que você acha, que você acredita que tem que ser feito. Perdoar não significa que você não vai querer que as coisas que sejam devidas sejam feitas. Significa que eu não vou ficar com raiva, desgastar emocionalmente, não vou... Tem coisas que a gente não vai conseguir pegar de volta. E às vezes nem é devido a gente pegar de volta. A gente não sabe o quanto a gente deve. A gente não sabe o quanto a gente feriu. Então é necessário que a gente volte, olhe e saiba, entenda quais são os caminhos que a gente fez até aquele momento. Então, para renovar, é necessário conhecer e refazer, reconstruir. Se a gente está tendo a oportunidade de ter contato com um conhecimento que faz a gente repensar alguma coisa, que a gente sente repense. A gente costuma querer manter as coisas num padrão. Meu dia tem que ser assim, dessa forma, dessa forma, desse jeito. A gente costuma querer criar um comportamento igual sempre. Porque é mais fácil, né? Se o dia acontecer do mesmo jeito sempre, a gente sabe o que esperar. A gente sabe como agir, a gente sabe o que fazer. Mas aí Deus fala assim, não, sabe o que fazer, mas você precisa aprender coisas novas para fazer. Por isso que quando eu perguntei se Jesus era feliz, eu lembro muito dos pobres de espírito. Os pobres de espírito, o que é o ser pobre de espírito? É difícil, conceito difícil. Mas o que é ser pobre de espírito? E aí? Sem virtudes. Hã? Sem virtudes. Sem virtudes? Então, nas bem-aventuranças, quando ele promete algo para os pobres de espírito, eu não preciso ter virtude. Não, pode falar. Eu tô só colocando a provocação pra gente poder raciocinar junto mesmo. Não tô falando que tá errado, pra gente poder pensar. Pra mim é assim, virtudes, teve uma jornada que eu trouxe a ela um mínimo de sabedoria. Trouxe um mínimo de sabedoria, interessante. O que eu entendo é o seguinte, quando você, por exemplo, no caso do perdão, Uhum. no caso do pobre espírito, é quando você encara aquela situação, que você deixa de perdoar, né, um ato feito com você, pensando só em você. Nós estamos ligados no universo, da qual tudo aquilo que foi feito para você não atingiu só você. Não atingiu só você. Né? Então, a gente tem que pensar no todo. Tem que pensar num todo. Legal. Quando eu pergunto assim, pra gente poder trazer a nossa percepção, é porque é pra gente poder colocar a cabeça pra funcionar. E não tem resposta, é igual eu gosto de falar, não tem resposta errada. Não fiquem constrangidos de falar alguma coisa e eu provocar e eu trazer outra coisa, porque a gente precisa pensar mesmo. Às vezes é um conceito que na nossa cabeça não faz sentido. Igual tem no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens lá que são difíceis de entender. A figueira que secou, por que Jesus secou uma figueira? Inclusive, ela é uma passagem boa pra gente falar do impositivo de renovação. Por que Jesus secou uma figueira até a raiz? Existe alguma relação entre pobre de espírito e pobre de espiritualidade? Pobre de espírito e pobre de espiritualidade? Não. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Pobreza. Pobreza é falta de algo. Falta. Espírito é... O que é o espírito? Livro dos Espíritos, inteligência, né? É uma inteligência. Então, pobre de espírito é falta de inteligência? Não, falta de toda a inteligência. Os pobres de espírito são aqueles que se reconhecem que falta algo neles. Então, eles reconhecem que eles não são Deus. E aí eu gosto muito de lembrar da passagem do Paulo. Ele fala assim, pois quando fui fraco, aí sim fui forte. Aí você fala, como assim?
Como que quando você é fraco, aí você é forte? Porque ele enxergou na fraqueza dele uma necessidade de acréscimo. É você compreender que eu preciso melhorar. Tem algo que falta em mim. E quando a gente acredita que a gente não falta nada pra gente aprender, orgulho, egoísmo, deixa a gente cheio de espírito. Significa que a gente está cheio, não precisa de mais nada, já sei tudo. Isso que você está fazendo, não precisa me explicar não, já sei, já passei por isso. Mas não, é uma forma diferente, não, já passei por isso. É outra coisa, não, nós aprendemos uma coisa agora, acabou de sair, acabou de ser constatada uma novidade nesse campo. Não precisa, já passei por essa etapa. E você está cheio de espírito. Passei por aquela área de conhecimento, acredito que em todas as experiências necessárias para poder lidar com aquilo. E você está cheio de espírito. É o ser orgulhoso e não reconhecer a minha fraqueza. Então, quando o Paulo fala que ele se glorifica, quando ele reconhece fraqueza, essa capacidade de ele enxergar que Deus entender o tamanho que a gente tem. Eu sei que eu ainda não consigo lidar com aquela pessoa. Por quê? Não consigo. Ainda não desenvolvi a paciência suficiente para lidar com aquela pessoa. Tem muito a ver com humildade, né? Exatamente, exatamente. Porque aí você reconhece os seus limites. Exatamente. Ser pobre de espírito é essa capacidade que a gente tem de conhecer nosso lugar. Reconhecer o que eu consigo fazer. A circunstância, eu gosto muito de um texto do Emmanuel, em que ele fala que o idioma de Deus são as circunstâncias. E isso é muito bonito. Porque ele fala que Deus fala com a gente o tempo todo. Só que a gente precisa traduzir. As circunstâncias que são dadas pra gente são necessárias ser interpretadas. Igual um texto. É necessário. E aí quando eu falo da felicidade, feliz é aquele que consegue lidar com as circunstâncias de forma simples. Sabendo o que tem que fazer. Quando você vê uma situação de emergência, alguma coisa acontecendo, difícil, você colocar um paramédico ali, precisando de ajudar ali, ele vai saber o que precisa fazer. Ele vai saber o mínimo que ele tem que fazer ali. Tá tranquilo. Aquilo não abala ele mais. Ele tem o domínio do mundo em volta dele. Naquele momento. E Jesus era assim. Ele tinha o domínio do mundo. Então, ele sabia como responder a cada uma das escolhas de cada um. Ele soube como respondeu Judas quando ele foi traído. Amigo, a que vieste? Qual que é o seu propósito? No último instante, Jesus ainda deu a possibilidade de Judas mudar a rota dele. No último instante, o instante do erro ali, né? E depois foi lá auxiliar o Judas. Tem uma passagem do Bonhoeffer que é muito bonita, que é o Tiago e Matias. Matias entrou no lugar do Judas para compor o coro de discípulos. Conversando os dois, e eles começaram a falar do Judas. Começaram a falar mal do Judas. Falar da família do Judas. Falar o fim que ele tomou. Falar um pouco da estrada que ele tinha caminhado. E de repente eles veem Jesus vindo. No meio da estrada, eles estavam indo para outra cidade. Vê Jesus vindo. E aí eles ficam maravilhados, né? Jesus, onde você está indo? O que você está fazendo? Ele está falando mal de Judas naquele minuto. E Jesus falou para ele, eu estou indo ajudar Judas. Estou indo resgatar Judas. Interessante que quando você vê a imagem dos discípulos de Jesus, é uma sombra de Judas. E aí é legal o porquê que a gente ainda incrimina o Judas, né? Já passou tanto tempo. Eles estavam falando mal. Jesus passa e depois disso Mateus escreve que a língua é o chicote do homem, né? Que é quando o Tiago escreve que a língua é o chicote do homem. Porque quando ele passa, aí você se sente mal, né? Tá falando mal do cara que agora traz Jesus e quem era para ser o maior, o que sofreu mais com aquela ação, tá indo salvar ele, tá indo me ajudar. Olha a avaliação que eu tô fazendo. Será que eu já interiorizei o que quem tá indo fazer o bem tá trazendo para mim? Qual que é o princípio que eu tinha dentro de mim? Qual que é as coisas que eu preciso repensar? E aí o Tiago repensa. Aí o Tiago repensa. Ele escreve a carta lá, repensando o que foi que ele falou. Falou, pô,
É um erro que a gente tem, é um erro que eu causei, então tenho que repensar, entender a responsabilidade daquilo que eu fiz, entender por que as coisas estão acontecendo comigo. Então, para renovar, a gente precisa entender onde a gente está e começar um movimento de mudança. O movimento de mudança é fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. É possível? Sim, muito. Basta ter vontade. Isso não sou eu que estou falando. Está no Livro dos Espíritos. Pergunta, fala assim, é possível o homem... Eu vou colocar com a palavra aqui, eu estava tentando lembrar da pergunta corretamente. Mas é possível o homem mudar suas más inclinações? Fala sim. E às vezes com um esforço pequeno. Falta vontade. Aí eu vou pegar a vontade, vou lá no pensamento e vida e entender o que é vontade. Porque a gente fala que a gente tem vontade de um tanto de coisa. Mas a gente confunde querer com vontade. O que é querer? Querer, eu quero um picolé agora. Agora, nesse instante. Quero um picolé. Beleza, tudo bem. Isso é querer. Menos vontade. Vontade é, galera, tô indo pegar meu picolé, tá? Isso é vontade. É o que eu começo a fazer em direção àquilo que eu almejo. Que eu quero. Como diz eu vou citar o Paulo várias vezes aqui. Como diz o Paulo, sigo para o alvo. Vou em direção àquilo que eu acredito que é o bem. Então, se a gente acredita que o amor faz bem pra gente, a gente quer ir em direção ao amor, é necessário a gente começar um movimento. Identifiquei um comportamento que eu não gosto. Como é que eu faço para mudar? Começa a prestar atenção no que é que causa aquele comportamento. Começa a prestar atenção em quais circunstâncias me fazem cair naquele comportamento. Para quê? Para quando a circunstância aparecer, eu começar a tentar mudar isso. É o princípio de condicionamento. Isso a gente vê em animais, né? Muito facilmente. Cachorro, quando você quer cachorro para de fazer alguma coisa, começa a dar petisco quando ele faz a coisa certa, daqui a pouco ele está fazendo a coisa certa. Mas é o que você falou, porque quando Jesus apareceu e mostrou para o outro que ele tinha um posicionamento, que era julgar. Exatamente. Julgou, né? E... Julgar, é uma coisa. Peraí. Então eu tô errado, peraí. Tomou que consciente. Isso. É detectar a incoerência do que a gente faz com o que a gente quer. Então, eu quero fazer o amor. Mas eu tô prestando atenção nas pessoas que estão ao meu redor. Tô consolando quando deve ser consolado. Como reconhecer um espírita? Um bom espírita. Evangélico com espiritismo. Reconhecer o espírita verdadeiro. Porque vão aparecer milhares de pessoas por aí falando que são espíritas, tentando utilizar de outra forma as coisas, o conhecimento. Mas o verdadeiro, o seguidor do Cristo, de fato, como eu vou ter certeza que aquela pessoa, ela é séria e certa a ser seguida? Jorge, só um comentário. Pode falar. Eu estava no YouTube, eu agora estou assistindo palestras, tem filmes que só tem no YouTube, principalmente se você pegar mais espiritualistas. Aí eu vi lá, Nosso Lar Mensageiros 2 e o cartaz, tudo certinho, 1h30, todo, né? Filme na descrição, filme completo, mas quando você clica, é legal, eu vou assistir, né? Quando você clica, é uma mulher que se diz espírita, bem-vindos ao nosso culto do lar. Então ela pegou Utilizou de forma... E assim, aí eu fiquei chateada, sabe? Fica. Tem jeito. Você esperava uma coisa, te deram outra. Ela pegou esse gancho para atrair espectadores, obviamente. Sim, com certeza. Outro propósito. Mas aí, como reconhece? Fácil. Pela quantidade de corações que consolam. Não tem como você não reconhecer um Chico Xavier. Centro, cerne, amor. Não tem como. Os corações que ele consola, que ele consolou, são inúmeros. Há outros que você vai encontrar e que vão estar querendo movimentar dinheiro. É diferente. Não é coração que consola. Não é a consolação que está levando. É outro objetivo. Então, pelo coração consola. Aí é fácil de encontrar. Então, por que eu estou utilizando isso? Se a gente quer ser reconhecido como espírita, é necessário consolar corações. É necessário sermos consoladores. Mas eu preciso consolar coração de milhares de mães igual Chico? Não. Consola os que estão em casa, já é um começo. Consola o seu, já é o início. Então, Jesus dá a responsabilidade de acordo com aquilo que a gente dá conta. Se a minha necessidade é começar pelo meu coração
consolando ele ali, porque eu não tenho a capacidade de consolar outros corações, que eu começo pelo meu. Começo pequeno, mas já vou avisando. Geralmente dentro de casa é o primeiro lugar pra gente poder começar a aprender isso. Porque uma mãe chora, um pai chora, um avô chora, um irmão chora. Tem sempre alguém passando por dificuldade. E a gente começa a se movimentar para amparar. Ah, mas eu não dou conta. O que é que você precisa para dar conta? É identificar para poder mudar. É criar veste nova, do zero. Ah, eu não dou conta porque eu não sei o que falar. Escuta. Eu não dou conta porque eu não consigo dar importância pro que fala. Paciência. Interessante, né? Não dou conta, não sei o que falar. É. Escute, né? É. Às vezes a gente precisa mesmo escutar. Sim. Às vezes para mudar a gente só precisa prestar atenção. Por isso que eles falam lá que o esforço é pequeno. Mas às vezes a gente não está focado em fazer a mudança. E aí a gente não faz o esforço. Porque a gente não sabe onde aplicar o esforço. Às vezes para consertar alguma coisa você precisa apertar um parafuso. Só que você não sabe qual parafuso apertar. Como é que você vai apertar o parafuso? Apertar todos? Aí é difícil. Então, para a gente se renovar, que a gente identifique. É necessário que a gente identifique, coloque por terra, seque até a raiz, o que for necessário secar. Ou secar até a raiz, para aí sim fazer um movimento diferente. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Falei demais hoje eu falei muito, pelo amor de Deus. Foi menos pergunta, mais fala. Muito obrigado pela contribuição, pela paciência. Obrigado mesmo. Faz muita diferença para mim poder entender. Obrigada a você.